Muito bem, pessoal. Hoje eu vou falar rapidamente sobre ângulos consecutivos e adjacentes. Observe a figura. Nós temos aqui três ângulos. O ângulo de lados OA e OB, que eu vou nomear como ângulo 1 sem perda de rigor, tá? O ângulo de lados OB e OC, que eu vou representar como sendo o ângulo de número 2, e o ângulo de lados OA e OC, que considero o ângulo de número 3. Três ângulos. Ângulo 1, ângulo 2 e, por fim, o ângulo 3. De acordo? Definição de ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos quando eles possuem um lado em comum, tá? Então, observe bem. O ângulo de lados OA e OB, ângulo 1, é consecutivo ao ângulo de lados OB e OC, que é o ângulo 2. O ângulo 1 é consecutivo ao ângulo 2, porque possuem o lado OB como lado comum. Então, 1 e 2 são consecutivos porque possuem um lado em comum, tá? A região angular do ângulo 1 é essa que eu estou representando agora para vocês. E a região angular do ângulo 2 é essa que eu agora represento para vocês com o meu cursor. Observe que as duas regiões angulares não se sobrepõem, portanto, não possuem intersecção. De acordo? Agora, o ângulo de lados OA e OB, que é o ângulo 1, e o ângulo de lados OA e OC, que é o ângulo 3. O ângulo 1 tem lados OA e OB, e o ângulo 3 tem lados OA e OC. Portanto, o ângulo 1 e o ângulo 3 possuem um lado em comum, o lado OA. Assim, 1 e 3 são consecutivos. Observe que a região angular do ângulo 1 é essa que eu estou agora representando com o meu cursor, ok? E a região angular do ângulo 3 é essa bem maior que eu estou representando com o meu cursor. Observe que a região angular do ângulo 1 e a região angular do ângulo 3, elas se sobrepõem. Existe intersecção entre as duas regiões. A intersecção entre as duas regiões é a região angular relacionada ao ângulo 1. Ela está, claro, relacionada ao ângulo 1, mas também está relacionada ao ângulo 3. Então, 1 e 3 são consecutivos, entretanto, as regiões angulares se sobrepõem, tá bom? Agora, o ângulo 2 e o ângulo 3. O ângulo 2 tem lados OB e OC. O ângulo 3 tem lados OA e OC. O ângulo 2, de lados OB e OC, é consecutivo ao ângulo 3, de lados OA e OC. O lado OC é lado comum aos dois. O lado OC é lado do ângulo 2, mas também é lado do ângulo 3. Então, os ângulos 2 e 3 também são consecutivos. Mas observe, região angular do ângulo 2 e região angular do ângulo 3, elas se sobrepõem. Existe intersecção entre elas, tá? Então, enfim, ângulos consecutivos são quaisquer dois ângulos que possuem um lado em comum. Agora, quando dois ângulos são adjacentes? Primeiro, eles precisam ser consecutivos, ou seja, eles precisam ter um lado em comum. Segundo, as regiões angulares não podem se sobrepor. Não pode haver intersecção entre as duas regiões angulares. Portanto, ângulo 1 e ângulo 2. Note que o ângulo 1 é adjacente ao ângulo 2, porque possuem o lado OB em comum, mas as regiões angulares não se sobrepõem. A região angular do ângulo 1 é essa que eu destaco para vocês,
e a região angular do ângulo 2 é esta aqui, elas não se sobrepõem. E, portanto, nesse caso, os dois ângulos são adjacentes. Eles precisam ser consecutivos. E são, pois eles têm o lado AB em comum. Mas as regiões angulares não se sobrepõem. Então, eles podem ser chamados de adjacentes. Por outro lado, o ângulo 1 e o ângulo 3. Eles são consecutivos porque eles têm o lado OA em comum, mas não são adjacentes porque as regiões angulares se sobrepõem. Note que aqui eu teria a região angular do ângulo 1 e eu tenho aqui a região angular do ângulo 3 que se sobrepõe à região angular do ângulo 1. Né? Existe intersecção, existe uma região que é comum aos dois ângulos, tanto ao 1 como ao 3. Por isso, eles não são adjacentes. A grosso modo, dois ângulos são adjacentes quando eles estão, entre aspas, lado a lado. Outro exemplo aqui, para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Esses dois ângulos que eu estou destacando para vocês agora, eles estão lado a lado, eles são ângulos adjacentes, tá? Eles têm um lado em comum? Tem. E as regiões angulares não se sobrepõem. Esta região angular, né? Esta região angular é a região angular associada a este ângulo, e esta outra região angular é associada ao outro ângulo. Então, as regiões angulares não se sobrepõem, eles são adjacentes. De acordo? Bom? Enfim, não esqueçam que dois ângulos adjacentes são consecutivos, cujas regiões angulares não possuem intersecção. Então, ângulos adjacentes são consecutivos sempre. Mas ângulos consecutivos nem sempre são adjacentes, a não ser que eles possuam regiões angulares sem intersecção. Tá certo? É isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço. Bom estudo, turma!